Olá a todos, tudo bem? Então, estamos de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar, o tema do vídeo é mulher e o insuportável corpo feminino. Eu trago esse vídeo com base no estudo da Maria Homem, é uma psiquiatra, psicóloga, professora. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para vocês verem a referência. E tem outros vídeos também que eu trago como referência que eu vou deixar aqui embaixo também, que fala, né, desse corpo feminino, né, dessa visão desse feminino na sociedade, que traz essa mulher, né, essa visão da mulher sempre como algo faltoso, algo inferior, dentro de uma visão um pouco de divisão, né, de papéis. A mulher sempre fica com um papel um pouco mais voltado a tarefas, digamos, que são consideradas, né, não são, né, as pessoas veem como algo inferior, né, como diminuição, né, da importância do papel dessa mulher. Então a gente vai falar desse processo, né, de construção dessa visão dessa mulher, de como esse corpo dessa mulher é colocado na sociedade, como o que se conversa em volta desse corpo. Eu falo, né, como mulher, como tendo essa presença ativa em mim, né, tenho esse corpo, vivo com ele, e trago a percepção de como esse corpo é tratado, né, como é visto esse corpo. Então eu trago essa visão de como foi construída essa ideia de tratamento, né, para esse corpo feminino, né, de como foi trazida desde a da época da Inquisição. Nós percebemos, eu vou trazer o exemplo de Jesus Cristo, eu sempre falo dele, né, de que a mensagem dele foi tão forte, né, foi tão verdadeira, né, que não tiveram como apagar a mensagem, a presença dele e o que ele fez aqui na Terra, né? Não tiveram como apagar. Então acabaram de alguma forma transformando aquele corpo, não num corpo humano, mas num corpo santo, né? Um corpo que é santo e que não é humano e que o ser humano não consegue chegar àquele corpo, não, o corpo do ser humano não é puro e o corpo de Cristo era puro, era diferente, sendo que justamente por ter sido como um ser humano foi tão forte a sua palavra, foi tão forte a sua colocação, a sua presença na Terra. E isso fez com que não pudesse ser negado a presença dele, o que ele fez, né? E de alguma forma foi santificado, foi levado para um patamar de Deus, não de ser humano. E dentro do assunto do vídeo, né, que é a mulher e o corpo feminino, a gente tem essa ideia de Maria, né, que as mulheres que são tratadas dentro dos textos bíblicos, elas são transformadas em santas, né, em puras, em imaculadas, essa ideia de que a pureza, a mulher tem que ser pura, tem que haver uma certa, né, um julgamento da sua libertinagem, da sua sexualidade, já vem daí. Só que esse julgamento vem muito antes, porque o Império Romano, né, naquela época, ele já fazia esse tipo de ataque, né, aos hereges, às mulheres, né? Então ele já tinha essa visão. Então qualquer mulher que fosse colocada dentro de um comentário iria receber esse mesmo tratamento, né, dentro da visão deles. Então toda mulher da Bíblia, né, toda a história da mulher que é colocada, ela é distorcida um pouco, né? Aquela mulher que não pôde ser negada a presença dela, ela é transformada em santa, né? Ela é de virgem, pura. Ou a outra que não pode ser negada é transformada em prostituta, em má. Né? Então tem essa endemoniada, né? Tem essa distorção. E isso tira muito desse poder da mulher, dessa imagem de um ser masculino que é puro, que é um Deus, enquanto uma mulher que é recebida pelo pecado, pelo sexo, ela tem a impureza, né? Ela é impura. E isso já vem na mente das mulheres, né? Dentro da sua própria família, da constituição da família, da mente daquela criança que vai crescer com essa ideia de impureza pela sua feminilidade, pela sua sexualidade. E eu como mulher, como 30 anos, uma mulher de sexualidade, né, ativa, sexualmente ativa, sou terapeuta tântrica, então tenho essa energia ativa em mim, trabalho com ela,
E vejo que muitos homens tendem a falar, né, que tem muita testosterona, que sentem muito, sendo que como mulher, vivendo desse corpo feminino, eu consigo saber, consigo perceber que a acessibilidade feminina, ela vai a um patamar além do próprio corpo, né, do prazer sensorial. Existe uma força interna que faz que a mulher, né, com o prazer feminino, ele seja exalante, ele seja uma força vibrante no corpo dela, o que os homens, né, veem como uma ameaça, né, que eu quero dizer das bruxas, né, porque tem uma certa questão de domínio, de controle, quando essa mulher, ela capta, ela percebe esse poder em si e utiliza, né, então existe um certo perigo naquela mulher. Aquela mulher, ela tem um certo feitiço, ela é uma feiticeira, então ela deve ser punida, ela deve ser julgada, ela não deve ser tratada porque ela é perigosa, né? Então aí a mulher foi perdendo esse poder, essa conexão, e fomos nos conectando a uma visão de mulher um pouco mais enfraquecida, um pouco mais, não que nós não devemos ser delicadas, porque já é do nosso ser, né, a sensibilidade, mas a mulher acabou perdendo um pouco dessa força de ação, né? Eu tenho uns vídeos, vou até pesquisar, depois eu posso colocar aqui no link para vocês também, que fala que a humanidade, ela começou no matriarcado, né? Esse ser que tinha o poder da vida, né, que era a mulher, né, naquela época nós tínhamos cio, né, então nós íamos e acasalávamos, aquilo era algo cíclico, nós tínhamos no nosso corpo uma ciclicidade, é por isso que a gestação dura 9 meses, mais os 3 meses, né, de amamentação, porque é algo cíclico, né, a mulher, ela engravidaria, né, teria a opção de engravidar uma vez por ano e seu corpo, né, ter esse processo. Então a humanidade foi se formando através daquele ser que e ali fazia, né, tinha um ritual, e depois aquele ser gerava uma vida, aquele ser gerava outro ser. Então aquele ser, ele era de alguma forma endeusado, ele era visto como um canal de conexão, né? Então era servido, aquele ser, ele tinha os guerreiros da tribo como seus serventes, que traziam comida, ou que iam para a guerra, que cuidavam daquele ser. E de repente, em algum momento, houve uma revolta, né? Houve uma transformação em que esse ser, o ser masculino, né, o ser macho da espécie, se revoltou com todo aquele movimento, e existem as imagens, né, dos homens das cavernas, que pegavam as mulheres à força, né, arrastada pelo cabelo e com uma clava. Isso demonstra essa visão de que naquela época a única forma que os homens tinham de conseguir uma mulher, porque elas eram muito poderosas, muito fortes em si, era na base da violência, porque geneticamente esses homens iam mais para a guerra, eles enfrentavam mais perigos, então eles ficaram mais fortes. E a mulher, como ficava em casa, cuidando ali do seu alimento, do seu redor, ela perdeu um pouco a capacidade de guerra, né, de lutar. Então esse homem ia na força, né, com a clave, e arrastava pelo cabelo essa mulher, e assim se tornou essa visão um pouco mais diminuída da reprodução humana. E eu falo isso com base em estudos, né, eu posso trazer para vocês, e é interessante a gente perceber que faz um certo sentido. Então, essa mulher, ela foi dominada, ela foi sendo domesticada, foi sendo, de alguma forma, diminuída, né, nos seus poderes, na sua percepção, para que realmente não fosse um perigo, né, essa força, né, fálica, né, que tudo, né, se volta em torno de um falo, né, então essa força realmente se manteve na Terra. Porém, a força masculina, né, é uma força de ação, de guerra, de movimentação, e se essa força predomina sozinha, resulta no que está acontecendo atualmente, né, que são guerras, disputa, competição, sendo que a força feminina, que já é mais delicadeza, a sutileza, o cuidado interno, né, o yin, dessa força interna, está sendo desprezada, e a gente está vendo o quanto esse desequilíbrio está atrapalhando a nossa vida, está atrapalhando o planeta e o fluxo das coisas. Então esse voltar para esse corpo da mulher, para esse insuportável que o feminino oferece, seria uma visão da gente retornar, porque a gente está negando, porque somos seres humanos e temos esse equilíbrio em nós. Então, como é que está esse feminino dentro dos homens? Como é que está esse feminino dentro das mulheres? Como é que está esse corpo da mulher sendo tratado, esse canal de vida? E eu trago muito isso no meu livro também. Gosto de trazer isso nos vídeos, mas dessa vez falando de uma forma bem direta para as mulheres e para os homens que gostam, que querem entender esse assunto.
que é interessante também, vale a pena estudar. Eu vou deixar os links aqui embaixo. São assuntos que engrandecem um pouco a nossa mente e expandem. A gente sabe que uma mente que se abre a nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original. Então eu vou encerrar esse vídeo, já tá longo. Agradeço a todos pela atenção até aqui. Peçam que curtam o vídeo, né? Eu gosto de compartilhar esse assunto, é um assunto que eu acho que vai ajudar, que agrega, que melhora a vida das pessoas. Então compartilhem também, se inscrevam no canal, sempre peço para se inscrever. E no mais é isso. Eu queria agradecer meu amigo Pedro pela edição dos vídeos. Você é maravilhoso, meu querido. Um grande abraço. No mais, gratidão a todos e namastê.